É que eu já estou filmando. Fala pessoal, tudo bom? Não tenho a mínima ideia de quando que eu vou jogar essa aula aqui para vocês, mas a gente está com um calendário curto e eu já vou adiantando as coisas aqui para vocês, tá bom? Deixa eu ligar aqui. 22 horas e 39 minutos. É isso mesmo? É isso mesmo. Deixa eu só dar uma testada aqui. Voltando, pausei rapidinho aqui. Então vamos lá, gente, vamos falar do joelho. E o joelho tem muito detalhezinho, principalmente por uma questão de muito ligamentos muito importantes, tá? E aí eu vou tentar entrar em bastante detalhe com vocês, beleza? Então vamos lá. Joelho é um complexo intermediário de membro inferior, né? E ao contrário do cotovelo, que nós temos uma estrutura óssea que segura bastante a extensão, né, que é o olecrano, o joelho ele não tem esse artefato ósseo, né? Então, além de sofrer uma sobrecarga imensa, ele tem essa possibilidade de fazer movimentos de forma excessiva, mesmo sem fraturar. O problema é que alguém vai ter que pagar a conta disso aí, e quem paga a conta disso aí são os ligamentos, tá bom? E vocês vão ver que a arte cinemática é muito simples, tá? Então vamos lá, vamos se reportar aqui ao que importa na questão anatômica. Então vamos lá. A metade proximal aí a gente vai ter os epicôndilos, os côndilos e a face patelar. Os epicôndilos, tá, que são as estruturas mais laterais, elas vão servir de apoio para os ligamentos colaterais, tá? Tanto colateral tibial quanto colateral fibular. Essa fossa intercondilar aqui é por onde vai passar os ligamentos, tá? Principalmente o cruzado anterior e o cruzado posterior. Anatomicamente, a gente ainda vai ter principalmente o que nós chamamos de platô tibial, lembrando que tíbia não tem cabeça, tá bom? E o ápice da fíbula. Tá? Aqui nós temos tanto a inserção de um músculo muito importante, que é o bíceps femoral, quanto a inserção de um ligamento chamado colateral lateral. Uma visão superior, e essa visão superior aqui, ela será preenchida por uma estrutura fibrocartilaginosa chamada de menisco. Tá? Muito importante também, principalmente no quesito diminuição de impacto no joelho. Então é um complexo formado por basicamente 3 articulações, tá? Tíbio fibular proximal, fêmur tibial e patela femoral. Para nós, o importante serão apenas 2, tá? Porque a tíbio fibular ela é mais importante no tornozelo. Tá? Então nós iremos falar muito da patela femoral e da fêmur tibial, ou tíbio femoral. Então se liga nesses ligamentos aqui. Nós temos 2 ligamentos mais internos aqui, que é o cruzado anterior e o cruzado posterior. Os ligamentos colaterais, o colateral lateral e o colateral medial, tá? Assim como o menisco medial e o menisco lateral. Tá? Basicamente, nessa articulação, a gente vai ter um grande movimento, que é a flexão e a extensão. A rotação interna e a rotação externa, elas ocorrem de maneira mínima, tá? Muito pouquinho mesmo. Então, hoje a gente vai se ligar muito nesse exemplo aqui. E o que você precisa entender? Nós teremos um movimento, tanto em cadeia aberta quanto em cadeia fechada, mas principalmente, da tíbia sobre o fêmur. Então nós teremos uma superfície côncava que se movimenta em relação a uma superfície convexa. Ou seja,
estaremos falando de um movimento que acompanha, de uma artrocinemática que acompanha o movimento. Tá? Então aqui a gente vai ver tanto o cruzado posterior quanto o cruzado anterior. E a gente já vai logo resumir eles aqui para vocês, tá? O cruzado anterior, ele sai anteriormente da tíbia e vai para posteriormente do fêmur. O cruzado posterior, ele sai posterior da tíbia e vai anterior no fêmur, como você pode ver nas duas fotos aqui. O cruzado anterior, ele limita com que a tíbia se anteriorize de forma excessiva. E o cruzado posterior, ele limita para que a tíbia se posteriorize de forma excessiva. Então a gente começa a perceber aqui que o cruzado anterior rompido, ele aumenta a possibilidade da tíbia vir muito anteriormente. E um cruzado posterior rompido aumenta muito a possibilidade da tíbia vir posteriormente. André, mas quando é que a tíbia naturalmente ela vai anterior e quando é que naturalmente a tíbia vai posterior? Como a gente está falando de uma estrutura côncava em relação a uma convexa, a extensão de joelho, a tíbia anterioriza. Na flexão de joelho, a tíbia posterioriza. Então a gente pode inclusive ir mais além. O cruzado anterior ele evita o excesso de extensão de joelho e o cruzado posterior evita o excesso de flexão de joelho. Então o anterior limita excesso de extensão, o posterior limita excesso de flexão. Lembrando que o anterior, tá, ele é um ligamento mais suscetível a se lesionar. E eu posso até jogar mais alto. O cruzado anterior, gente, ele é o principal ligamento do teu corpo. Tá? Em termos de estabilidade, nenhum outro ligamento estabiliza tanto o movimento quanto ele. André, mas você disse que ele estabiliza só a extensão? Não é só a extensão. Tanto que rotação interna e rotação externa do joelho, que são movimentos mínimos, eles também são estabilizados pelo cruzado anterior. Tá bom? Aqui é só uma biomecânica do cruzado anterior, que talvez o mais importante aqui é que você saiba que o cruzado anterior ele se estressa ao máximo quando você chega nos últimos graus de extensão. Então, o teu joelho está aqui, o finalzinho é quando você estressa ele ao máximo. Tá? Então, pronto. Já sabemos de dois ligamentos, cruzado anterior e cruzado posterior, e a gente acabou falando um pouquinho sobre a artrocinemática dessa articulação. Já sabemos que na extensão a tíbia anterioriza, na flexão a tíbia posterioriza em relação ao fêmur. Então vamos lá. Colateral medial e colateral lateral. Existe um movimento chamado de valgo. Tá? Valgo é quando o nosso joelho ele vai um pouquinho para dentro. Você já deve ter visto alguns joelhos em X. E um outro movimento é chamado de varo, que é quando a gente abre, como se fosse um joelho de alicate. Tá? André, mas por que o meu joelho não vai para dentro, ele não vai muito para fora? Porque nós temos esses dois ligamentos, o colateral medial e o colateral lateral. Então já posso adiantar aqui o seguinte, que o colateral medial ele evita com que o teu joelho vá muito para dentro. A gente chama isso de valgismo. E o colateral lateral evita com que o teu joelho vá muito para fora. Não vai confundir com abdução e adução, gente, porque não existe esse movimento no joelho, tá? No joelho a gente vai chamar de valgismo ou varismo. Valgo ou varo, tá? Valgo é o famoso joelho em X. Varo é o famoso joelho em alicate, tá? Então, colateral medial evita excesso de valgo, colateral lateral evita excesso de varo. Ambos desses dois ligamentos, eles se encontram mais relaxados, flexionados, tá? E mais tensos em extensão, tá bom? Aqui assim o ligamento esticadinho, quando ele está estendido, o joelho está estendido, e quando o joelho está flexionando, ele fica um pouquinho mais folgado. Por que você está falando isso, André? Porque quando o nosso joelho flexiona, é mais fácil a gente fazer valgo ou varo, porque esses ligamentos se encontram relaxados.
Tá? Na prática a gente consegue ver isso. Meniscos. Os meniscos, eles têm a função de diminuir o impacto na articulação tíbio-femoral. E além disso, eles aprofundam a articulação tíbio-femoral. Como nós não temos labrum no joelho, então uma forma de aprofundar ele, de melhorar a estabilidade, tá, dos meniscos, da articulação tíbio-femoral, é os meniscos. Tá? Então, isso aqui é o formato dos meniscos. Vocês estão vendo que os meniscos, muita gente pensa que ele é redondinho, mas ele não é redondinho. O menisco medial ele tem um formato de um C bem aberto, como se fosse uma lua crescente. Ó. E o menisco lateral ele tem um C bem fechado, quase fazendo uma circunferência por completo. Tá? Aqui são características dos meniscos. André, os meniscos se movimentam nessa articulação? Se movimentam. Quando a gente estende o joelho, o menisco se anterioriza. Quando a gente flexiona o joelho, ele posterioriza. Quem puxa o menisco para frente e para trás são os músculos, tá? Interessante que você saiba, você, bacharel, que pode ser que você pegue lesões de menisco, tá? Interessante que você saiba que a periferia do menisco, ou seja, a parte mais externa, essa é vascularizada. O fato dela ser vascularizada quer dizer que permite um pouquinho de cicatrização. A parte mais central não existe cicatrização. Sendo assim, os casos mais graves, eles geralmente vão ser de lesões mais centrais no menisco. Tá? Provavelmente vai precisar de cirurgia. Tá bom? Deixa eu parar só um pouquinho aqui que eu vou beber água. Pronto, acho que voltou. Voltou? Voltou, né? Isso. Bolsas. Bolsas é a mesma coisa que bursa, tá, gente? Eu sei que a maioria de vocês pensa que bolsa a gente só tem no ombro, né? Porque fica ouvindo, bursite, 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 bursite. Mas nós temos em qualquer articulação sinovial. Olha a quantidade de bolsas que nós temos no joelho. Tá? Então nós temos aqui, ó, desde mais superficiais, como a pré-patelar e a infrapatelar, a suprapatelar, tá? Mas assim, André, por que eu preciso saber disso? Porque muitas vezes as estruturas elas inflamam, tá? Principalmente quando você sobrecarrega demais o teu quadríceps, tá bom? Inclusive a bolsa que mais inflama não é nem relacionada com o quadríceps, é uma que a gente chama de bolsa da pata de ganso, tá? Que tem 3 músculos aqui, ó, relacionados com ele, né? Que é o semitendinoso, o sartório e o grácil. Tá? Articulação patelo-femoral. Primeiro entenda que patela, eu já comentei com vocês lá no início, ela tem uma função muito específica, mecânica no joelho. Além de ter uma proteção, ela aumenta o torque do quadríceps. Só para vocês terem uma noção, um joelho que não tem a patela, o teu quadríceps, automaticamente ele já perde 40% de força. Tá? 40% de força. André, o que eu tenho que entender? Como é que funciona a artrocinemática da patela? Toda vez que você estende o teu joelho, a tua patela tende a elevar e ir lateralmente. Eleva e vai lateralmente. Quando você flexiona, ela deprime e vai medialmente. Eleva lateral, deprime medial. Eleva lateral, deprime medial. Tá bom? Onde é que ela desliza, André? Numa superfície chamada de tróclea. Tróclea. Tá? Tróclea. Então, imagina que quanto mais estendido, mais a patela se encontra na tróclea. Quanto mais flexionado, menos ela se encontra na tróclea e ela vai descendo para os côndilos do fêmur. Detalhe, a patela nunca se encontra com a tíbia. A patela nunca se encontra com a tíbia. Tá bom? Vocês já devem ter visto esse tipo de joelho, né, que é o joelho
com excesso de extensão, joelho em hiperextensão, a gente chama isso de geno recurvatum. Tá? Geno quer dizer joelho, tá? Em latim. Recurvatum porque ele tem um excesso de curvatura. Tá? Professor, por que isso acontece? Às vezes a cápsula, principalmente a cápsula do joelho feminino, ela tem uma certa folga, às vezes acaba permitindo isso aí. Esse gráfico aqui, gente, ele só quer demonstrar uma coisa, em resumo. Quanto mais flexiona o teu joelho, maior a pressão que a patela exerce na tróclea, tá? Então isso aqui, ó, são vetores de força do quadríceps e do tendão patelar. Quando o teu joelho está estendido, essa é a pressão que a patela põe na tróclea. E quanto mais flexionado, ó, aqui está bem flexionado, os vetores de força eles aumentam. Porém, e também a resultante desses vetores ela também vai ser maior, ó, em comparação aqui. Ó. Ou seja, quanto mais flexão, mais pressão você coloca aqui. Professor, então exercícios de flexão no joelho, eles não são saudáveis? Não, não é isso. Todo exercício ele é saudável até você ter uma lesão. Tá? O que a gente tem que analisar é se a pessoa existe uma lesão nela ou não. Tá bom? Vocês já devem ter visto isso aqui, né? Ó. Geno var, que é o joelho em alicate, o geno valgo, que é o joelho em X. Isso aí se dá por uma coisa que nós chamamos de ângulo Q. Tá? O ângulo Q é uma linha imaginária entre a espinha ilíaca anterosuperior e o centro da patela. Tá? E uma linha desse centro da patela traçada de forma retilínea. Forma esse ângulo aqui. Ó. Quanto mais larga for a pelve, maior vai ser esse ângulo. Tá? Então, mulheres tendem a ter um ângulo Q mais alto do que o dos homens. Sendo assim, mulheres têm uma tendência de ter um joelhinho mais assim e homens têm uma tendência de ter um joelho mais assim. Tudo por conta da pelve. Quanto mais larga a pelve, mais fechado é o joelho. Quanto mais estreita é a pelve, mais aberto é o joelho. André, o joelho roda, mas eu não estimulo que vocês tenham práticas excessivas de fazer a rotação no joelho. Porque a rotação no joelho é mínima, ela é um complemento do movimento de extensão e do movimento de flexão. Não é para vocês ficarem girando ali o joelhinho de vocês, não. Tá? Em média, a gente tem uns 20 graus mais ou menos ali, ó, de rotação. É muito pouquinho, tá? André, dá para perceber a rotação? Dá. Se você estender o finalzinho do teu joelho, você vai ver que o teu pé ele roda lá no finalzinho. Tá bom? Algumas lesões. Puta, lesão de joelho a gente tem pra cacete. A mais comum delas são os ligamentos. Então, você pode fazer varo excessivo, lesiona colateral lateral. Valgo excessivo, lesiona colateral medial. O cruzado anterior é o ligamento mais lesionado que a gente tem e eu já posso adiantar. Não sei se você tem essa dúvida, mas toda lesão de cruzado anterior tem indicação cirúrgica. Toda lesão de cruzado anterior, frouxidão ou ruptura, não importa, o ideal é operar, tá? Porque o joelho não vai dar conta com esse cruzado anterior rompido. Tá? Aqui é só uma simulação de reconstrução. Tá? Ele é reconstruído por via pelo tendão patelar. Tá? Acaba substituindo ele aqui. Tá bom? Não existe lesão ligamentar, tá, gente? Onde o ligamento é suturado, tá bom? Ele é sempre substituído. Essa é uma das lesões mais terríveis que a gente tem no joelho. Chama-se tríade infeliz. É quando nós lesionamos o cruzado anterior, o colateral medial e o menisco medial. Acho que dá para perceber aqui pela foto, né? Cruzado anterior, colateral medial e o menisco interno. Tá? Tipos de lesões de menisco. A mais comum é essa aqui, ó, a letra A, que a gente vai chamar ela de alça de balde. Tá? Ela, em sua maioria das vezes, ela é sempre cirúrgica, não tem jeito, porque não tem vascularização nela ali. Então ela vai ter que ser cirúrgica, se faz uma sutura.
Tá? E esses aí são outros tipos de lesão, que podem ser lesões mais anteriores ou mais lesões mais posteriores. Tá? André, opera? Depende da área de vascularização. Olha aí como é que é o menisco lesionado. Patela também luxa, viu? Não é só ombro, não. Tá? André, por que a patela luxa? Primeiro a gente tem que entender para onde ela luxa. Patela sempre luxa para a parte lateral. Sempre, 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 sempre. Por quê? Primeiro que a gente tem um vasto lateral que é infinitamente mais forte do que o vasto medial. Segundo que algumas pessoas nascem com a tróclea um pouquinho mais rasa. E aí facilita dessa patela estar indo para a lateral. Aqui a gente tem um côndilo que não é tão alto. Então, ó, a patela luxa lateralmente. Tá? Quem tinha esse problema era o Ronaldinho. Ronaldo Fenômeno. Condromalácia. Condromalácia é lesão cartilaginosa da patela. Tá? E vocês têm vários graus. André, dói? Lembra que para doer você não precisa ter só lesão de cartilagem, porque cartilagem não tem nervo. Você tem que já ter lesão óssea. Tá? Geralmente, grau 1 de condromalácia não tem dor. Grau 2, 3 e 4. 4 já é uma artrose. A gente já tem altos graus de dor. Tá? Doença de Osgood-Schlatter é muito comum em adolescente. Tá? A tuberosidade da tíbia acaba inflamando porque o tendão patelar puxa demais. Tá? Às vezes, naquela época do estirão, a musculatura ela não acompanha o crescimento ósseo. Tá? E aí acaba ficando essas ossificações aqui. É mais comum nos meninos do que nas meninas. Vai, acabou? Acabou. Gente, mais uma vez tentei ser muito rápido, tá? Mas anotem as dúvidas e qualquer coisa vocês conversem comigo. Tá bom? Show de bola? Hoje já tá meio de peixe